Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, e a nossa tradução diz, e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, agora sentado, vestido, em perfeito juízo, e o texto diz que temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então o homem que havia sido endemoniado e com a vida toda transtornada, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse texto é a resposta da pergunta que os discípulos fazem no versículo 41 do capítulo 4, o último verso do capítulo 4. Quem é esse homem que até o mar e o vento obedecem? Porque Jesus havia dado uma ordem, e uma tempestade furiosa, com a ventania, se acalmaram imediatamente. E Marcos escreve o capítulo 5 para responder essa pergunta sobre quem é esse homem. Jesus desce do barco, entra numa pequena aldeia, a cidade dos Gerazenos, mas ele não chega na cidade, ele fica no cemitério. Os cemitérios eram diferentes dos nossos, eram grutas, cavernas, e vem ao seu encontro um homem transtornado, que havia sido abandonado pela cidade, pela sociedade, e esse homem era tão transtornado que o texto pinta o quadro dele como um homem com tendência suicida, se cortava, como um homem que havia perdido sua sanidade, gritava de dia e de noite, profundamente atormentado, um homem profundamente agressivo, machucava as pessoas, tinha uma força sobre-humana, era preso com cadeias e algemas e arrebentava essas cadeias e algemas. O sistema público, com toda a sua teoria da época, as teses de doutorado, não haviam encontrado a menor solução para aquele homem, e a única solução que tiveram foi: vamos abandoná-lo. Jesus chega e aquele homem vem fazer com Jesus o que fazia com todos, que era agredi-lo, porque a palavra adorar no grego significa também se ajoelhar. Então aquele homem chega para agredir Jesus, e porque Cristo é o Deus da glória, é obrigado aquele demônio a se ajoelhar e a se curvar. Jesus, resumindo a história, manda os demônios saírem daquele homem, entram nos porcos, e porco na cultura judaica significa aquilo que é mais vil, aquilo que é mais sujo, aquilo que é mais impuro. Com isso, Jesus está mostrando até onde aquele homem foi. Ele desceu no fundo do abismo mesmo. Sua vida era suja, absolutamente impura. Os demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam no lago de Genezaré, um grande lago também chamado de Mar da Galileia. Os porcos morrem, cerca de 2.000 porcos. O episódio seguinte já nos traz aquele homem que antes vivia correndo, urrando, nu, cortando-se com pedras, agora são, assentado, vestido, e o texto diz que ele está em seu perfeito juízo, ouvindo Jesus proclamar vida, ouvindo seus ensinos. A cidade fica sabendo, é uma cidade pequena, quando chega, vem tudo aquilo que aconteceu, e pedem para Jesus ir embora de sua cidade, porque para nós
obviamente, porcos valem mais do que gente. Nós valorizamos muito mais rituais, instituições e nosso conforto e segurança do que gente por quem Cristo deu a vida. Então, quando você parar num semáforo e chegar alguém todo afetado pelas drogas, afundado em sua autodestruição, lembre-se que ali ainda reside a imagem e semelhança de Deus e é alguém por quem Cristo morreu. Normalmente nós levantamos o vidro do nosso carro e dizemos para nós mesmos, dane-se, mas é alguém por quem Cristo Jesus deu sua vida. Ele olha para aquele homem a quem todos haviam desistido, ministra em sua vida e o cura, antes de ir embora da cidade e entrar no barco. Aquele homem antes endemoniado, põe os pés dentro do barco e diz, quero ir. Jesus dá uma resposta absolutamente inusitada, porque todos nós queremos que a igreja cresça, que o nosso grupo de amigos aumente, e Jesus diz, não, você não vai andar comigo, você não tem lugar na minha comitiva, você não vai fazer parte do meu bando. E aquele homem assustado, o que eu vou fazer então? Jesus dá uma ordem para ele, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia-lhes tudo o que Deus te fez e como Ele teve compaixão de ti. Jesus via não só aquele homem arruinado em sua destruição pessoal, mas Jesus também olhou para a família daquele homem, para os relacionamentos daquele homem, e viu o quanto a história daquele homem afetou outras histórias. Porque uma pessoa transtornada, uma pessoa enfurecida, uma pessoa fora de si, uma pessoa que se auto-sabota, ela vai destruindo relacionamentos ao seu redor. O marido destrói a sua esposa, aos poucos, os pais vão destruindo seus filhos, homem e mulher que gritam com o outro dentro de casa continuamente, que vão se ofendendo, que vão subindo o tom de voz, não se enganem. Estão sendo instrumentos do maligno na destruição psíquica, na destruição espiritual de seus filhos. A Bíblia é clara em dizer tudo isso. Nossas relações de trabalho são prejudicadas pela maneira como nós nos auto-sabotamos. E Jesus olha para toda essa rede que faz parte dos relacionamentos desse homem e diz, volta para a tua casa, volta para os teus e anuncia-lhes como eu fui cura para a sua vida. E o texto termina dizendo que aquele homem vai. E ele prega não só em sua casa, ele prega não só em sua pequena aldeia, mas ele proclama o evangelho em Decápolis, que era o conjunto de 10 pequenas cidades. Esse texto nos mostra, em resumo, o poder de Jesus Cristo quando alcança verdadeiramente uma vida através de seu Espírito Santo. E nessa noite eu encerro a série de exposições que nós começamos há alguns domingos, Virtudes de uma Família Feliz. Uma caminhada excepcional. Se você perdeu alguma das mensagens, basta entrar em nosso site, canal do YouTube e PSS Mensagens, que você terá acesso a elas, no podcast, no celular, Igreja Presbiteriana do Setor Sul. E na conclusão dessa série de mensagens, Virtudes de uma Família Feliz, eu quero falar que quando o Evangelho de fato se encarna em nossa vida, quando o Espírito Santo verdadeiramente vem morar em nós, tudo ao redor é revolucionado. Se você está há 10, 12, 15, 20 anos dentro de igreja e suas relações permanecem caóticas, talvez o máximo que você seja é um bom religioso. É importante que você questione se há a presença do novo nascimento em sua vida. Se você foi encontrado pelo Espírito Santo e se você de fato é convertido. Porque você pode ser membro da Igreja Presbiteriana do Setor Sul, no entanto, o seu nome não está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você pode estar aqui todos os domingos, cumprindo rituais religiosos e ainda assim não ter sido nascido de novo. Não ter nascido de novo. Em João capítulo 3, eu quero que você pegue sua Bíblia, vamos caminhar um pouco com ela agora para eu provar esses argumentos com as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus se encontra com um grande líder religioso que sabe as Escrituras muito mais que eu e você. Algum dia poderemos vir a conhecer. E Jesus olha para esse homem religioso, em João capítulo 3, e diz no versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nascer de novo aqui não é você crer numa série de doutrinas evangélicas. Nascer de novo não é simplesmente você ser uma pessoa
moralmente melhorzinha, e a gente conhece os evangélicos, os cristãos, mais por aquilo que eles não fazem do que por aquilo que eles fazem. O cristão normalmente é aquele que não excede no uso do álcool, é aquele que não fuma, é aquele que não vai em determinados ambientes, é aquele que não faz isso e não faz aquilo. A gente estabelece um padrão moral para identificar os cristãos, quando as Escrituras nos mostram que os cristãos não são conhecidos por aquilo que eles não fazem, mas por aquilo que eles são profusos em fazer. São homens de compaixão, de misericórdia, com apetites celestiais insaciáveis. É gente que ama a Deus, deseja conhecer a Deus, conhecer as Escrituras. É gente que deseja viver um propósito muito maior. É gente que é sim cidadão, que é agente de transformação em sua família, mas é muito mais que isso. É gente que é agente de transformação em sua cidade e no mundo. E Jesus olha para um religioso e diz: você precisa nascer de novo. O texto de João capítulo 3 termina com Nicodemos indo embora no escuro. Ninguém sabe o que aconteceu. Provavelmente no futuro esse homem se converte. E começa João capítulo 4, quando Jesus agora visita um contraste. É alguém completamente diferente do religioso. É uma mulher com um histórico de vida todo danificado, marcado por péssimas escolhas morais. Sua vida emocional está em frangalhos. É uma mulher que entra num casamento e sai do casamento com a mesma pressa que entrou. Já havia tido 4 casamentos, essa 5ª relação não era uma relação oficializada, ela estava com um homem. É uma mulher religiosa, mas de emoções fragmentadas. E Jesus olha para essa mulher no capítulo 4 e ele diz para ela no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. É a água do poço que ela bebia todos os dias, que simboliza a religião, simboliza os usos e costumes, simboliza o jeito dela pensar, acreditar e continuar seguindo a vida. Quem continuar vivendo do seu jeito, sem nunca se questionar, Jesus diz, vai voltar a ter sede. E aí ele olha para ela no verso 14 e diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Quando Jesus fala isso para ela, imediatamente ela diz: eu estou sedenta, me dá dessa água. Eu quero dessa água, me dá dessa água. E essa água que Jesus fala se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus desejando habitar em nós, é Deus desejando gerar afetos no nosso coração, é Deus desejando gerar em nós ódio pelo pecado, assim como Ele sente ódio pelo pecado. É Deus desejando gerar em nós amor por aquilo que Ele ama. É Deus desejando gerar em nós uma visão de um projeto de vida pela qual vale a pena viver, e inclusive vale a pena morrer. O Espírito Santo nos convence da verdade, nos convence da justiça de Deus em Cristo, quando levou sobre si a maldição do nosso pecado e nos garantiu perdão eterno. O Espírito Santo nos convence do juízo, de que haverá o retorno desse Cristo em glória, e não será aquele retorno de Deus e amor, paz e amor, será um Cristo em ira, em fúria. O Espírito Santo é a pessoa que nos convence dos desejos de Deus, que nos leva a reformar a nossa vida diariamente, que nos leva a não nos conformar com esse mundo que jaz no maligno. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, o texto é claro em dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o que é o mundo? É a podridão da carne, com seus apetites, é a soberba da vida, é viver só pro aqui e agora, sem considerar a eternidade. O mundo passa, e vai passar também todos aqueles que amam esse mundo. E os cemitérios de Anápolis, desse Brasil e do mundo, estão cheios de lápides de gente que passou, e amanhã eu e você passaremos. E João termina o primeiro capítulo de sua carta, capítulo 2, dizendo: aquele que ama o mundo, aquele que ama Deus e não ama o mundo, o amor do Pai está nele. Então Deus deseja para nós
um propósito muito maior. Deus deseja para nós dar no seu Espírito que é santo, gerar dentro de nós essa fonte que jorra, que alimenta, que dessedenta, que tira essa secura da goela. Deus deseja pôr coração novo, pôr apetites novos, transformar não só nossas relações, mas transformar a gente. Alguém já disse que o poder de Deus é tão grande, que Ele pode converter tua esposa, pode converter teus filhos, pode converter teu pai. E Ele disse, é tão grande que pode inclusive converter você. Deus deseja mudar nosso interior para sempre. Não é reformar nossa roupa, não. Isso é outra bestialidade que os evangélicos criaram. Não pode calça, mulher só saia, é isso aqui. Deus não quer fazer uma reforminha no nosso estereótipo, não. Ele quer revolucionar nosso mundo interior. Ele quer pôr perfume de Jesus em cada um de nós. É consciência nova. É tudo novo. E essa promessa é antiga, gente. Volta lá no Antigo Testamento, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Se você acompanhar comigo, o verso 31 em diante. No livro do profeta Jeremias. Você vai perceber o quanto o desejo de Deus é antigo, por mudar a nossa vida. Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor. O profeta está olhando para o futuro. Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aquela aliança firmada no Antigo Testamento, através de tábuas de pedra, que a gente chama de os 10 mandamentos. Eu vou fazer algo muito maior que aquilo, porquanto eles anularam a minha aliança. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Eu vou colocar a minha vontade dentro da cabeça deles, no coração. Eu vou escrever os meus desejos para eles. E veja o que ele termina dizendo no verso 33. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No verso 34 ele diz, eles vão saber me conhecer. Eles vão me ter neles, vivendo neles, e vão me conhecer quando lerem a minha palavra. Passe o livro do profeta Jeremias, por favor. E vá para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, um texto muito conhecido. Deus olha para gente religiosa, gente institucionalizada, que oferecia sacrifícios, gente ativa inclusive, mas que havia perdido no coração as emoções, desejos. Você já viveu tempos na sua vida onde você passa uma temporada, você tem desejos para pegar um avião e ir lá em São Paulo assistir o jogo do seu time, você sabe tudo sobre o seu candidato, briga com Deus e o mundo para convencer sobre a sua ideologia política, mas você não tem desejo nenhum para abrir a palavra daquele que é a verdadeira vida e vida em abundância. Você já passou temporadas onde alguém diz, vai ter um encontro, uma vigília, vai ter oração, o povo de Deus vai se reunir. Mas naquela noite você está assistindo série da Netflix, você está no cinema, você está em outra coisa, você está em todo lugar, menos com seu coração desejoso de qualquer coisa que diga respeito a isso. Seu momento com Bíblia se resume ao texto que o pastor manda abrir domingo à noite. Já viveu temporadas assim? Gente seca, sem carne, sem musculatura, sem coração batendo, só osso seco. É isso que Ezequiel fala no capítulo 37.
veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito. Olha o Espírito Santo aparecendo de novo. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, só o Senhor sabe. Quem é que pode dar vida a quem está morto? Só o Senhor, Deus. E ele segue dizendo: Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o quê? O Espírito em vós e vivereis. É mais que assentimento de doutrinas, é mais que o simples conhecimento intelectual da verdade, é apropriar-se da verdade como sua e essa gerar vida. Olha a promessa de Deus no verso 6: Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, diz-nos Ezequiel, profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Se durante a pregação do Evangelho o teu coração queima, é porque o Espírito Santo está revelando pecados, uma vida torta, e Ele está dizendo: eu quero endireitar a sua caminhada, eu quero te dar de beber e beber para a eternidade. Eu não quero corrigir uma postura, eu quero implantar um novo princípio de ser. Enquanto eu profetizava, começou a haver um ruído. Tac, 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 tac. Ele disse que era um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso se juntava a seu osso. Olhei e eis que havia tendões agora se juntando, cresceram carnes. Imagina a cena: se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o espírito. Era gente como eu sou gente e você é gente. Gente de carne e osso, gente bonita, gente que se veste, gente que trabalha, gente que estuda, gente que fala, gente que se perfuma, gente que sonha, mas não tinha neles vida. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé, e se levantou um exército sobre modo numeroso. E olha o que Deus diz: esses ossos, essa multidão de gente morta, é a casa de Israel, é o meu povo. Me honram com os lábios, mas não me têm no coração. Qual outra explicação para o índice de divórcios no nosso meio ser igual ao índice de divórcio no meio de qualquer tipo de ímpio? Que chega em casa embriagado, chuta a porta, grita, espanca filho, adultera. Você consegue ter outra explicação? Para a gente cultuar a Deus, sair do culto e dentro de carro, mulher gritar com o marido, o homem ser duro com mulher, no meio de semana aquele inferno dentro de casa, os filhos crescerem vendo guerra acontecendo, os pais ficaram idosos, os filhos veem os seus próprios pais abandonando os seus pais, entregando-os à própria sorte, gente que não cumpre suas palavras, não honra seus compromissos. Deus olha para Ezequiel e diz: esse vale de ossos secos é o meu povo. Prega, profetiza, porque se o Espírito Santo entrar neles, eles vão viver. E quando Jesus chega naquela cidade de Gadara, ele encontra alguém que era um osso seco. Quando Jesus é abordado por Nicodemos, um grande líder religioso, bem vestido, de moral
irrepreensível, Jesus encontra um osso seco. Quando ele visita uma mulher na cidade de Samaria, com a vida toda esculhambada, ele encontra um outro osso seco. E na medida em que ele vai ministrando a essas vidas, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida. Vida começa a nascer. Nicodemos reaparece depois. Os fariseus mandam prender Jesus, os guardas voltam sem Jesus e Nicodemos sai em defesa. Nós não podemos condenar um homem sem ouvir testemunhas e sem ter um julgamento correto. Nicodemos sai em choque da conversa que tem com Jesus. Em João capítulo 4, a mulher deixa seu cântaro, sua vasilha com a qual ela buscava água, que representava toda a sua vida, com seus pressupostos, com seus esforços, com tudo que ela era de mais podre. Aquela mulher joga aquilo no chão e deixa quebrar. Ela corre até a sua cidade, depois que recebe vida, e diz para os homens, talvez alguns dos homens com os quais ela inclusive dormiu, e diz: vem conhecer aquele que sabe tudo a meu respeito, sabe dos meus pecados, de quem eu sou, e ainda assim me amou. Ao longo de um período de 2000 anos, Deus levanta profetas para profetizar ao povo de Israel. Levanta Jó, levanta Abraão, levanta Samuel. Depois vem o período dos reis, Davi, Salomão, o reino se divide, vem um monte de rei, e Deus vai levantando mais profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Naum, Sofonias, Abacuque, e Deus o tempo todo enviando gente para pregar. Porque quando a fé vai sendo abraçada, a vida vai sendo gerada em nós. Eu quero terminar essa mensagem pedindo você para abrir na carta de Paulo aos Gálatas e mostrar os resultados do Espírito Santo na nossa vida. Gálatas capítulo 5, por favor, meus queridos. Se essa lista aqui estiver presente na nossa vida, não há relacionamento, família, história que não é resgatada. Só que essa lista não consegue ser fabricada por mim e por você. Porque Paulo chama ela no versículo 22 de fruto do Espírito. Só o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Gálatas 5, verso 22. A primeira manifestação do Espírito na vida daqueles que têm o Espírito, que de osso seco foi transformado em gente de verdade que vive. A primeira manifestação é amor. E a palavra amor aqui é a mesma usada na obra de Jesus por mim e por você. Em outras palavras, a gente sai da zona onde nós nos concentramos somente em nós, na manutenção do nosso prazer, e olhamos para o outro. A primeira virtude daquele que foi encontrado pelo Espírito é que ele se torna alguém focado no outro. O problema do outro, pela primeira vez na história, se torna pauta em sua agenda. A dor do outro, os dilemas do outro, a miséria do outro, o choro do outro, a angústia do outro, os desejos de Deus, os sonhos de que Deus tem de que seu evangelho seja proclamado. Pela primeira vez na vida. Gente apática é mais ou menos o seguinte: vamos pregar, gente. Vamos fazer discípulos. A única ordem que Jesus disse: pastor, deixa quieto. Não vamos mexer muito na igreja não, vamos deixar de que tá, deixa quieto. Gente cheia do Espírito diz: a nossa vida tem que ser consumida por isso. Nossas finanças, nossa saúde, nossa juventude, nossa idade adulta, nossa velhice, porque só isso importa.
Tudo mais no dia do fogo será consumido, e só isso passará no crivo. É amor. A outra marca é alegria. Você vai começar a gozar das relações que Deus te deu. Celebrar a tua esposa, celebrar os pais, celebrar os amigos, celebrar os filhos. Você vai ser uma pessoa de fácil convívio, você vai ser uma pessoa de fácil trato. Tem gente que é difícil demais de conviver com ela. Tem mulher que é difícil demais de conviver com ela. Tem homem que é carne de pescoço. E é crente. Paulo diz que haverá paz. Nossas relações serão fáceis, serão gostosas. Haverá longanimidade. Vai ter paciência agora para compreender o outro, para lidar com as dificuldades do outro, com a imaturidade do outro, com a demora no outro em crescer, em acompanhar. Vai ter paciência. Vai haver benignidade e bondade. Pode separar por um hífen essas duas palavras, que são atitudes de serviço, de cuidado. Em termos práticos, é ajudar o que está doente, é dar fome a quem tem fome, é tirar o peso de alguém que está na sua casa sobrecarregado e que tem servido você. Você agora passa a ajudar e o fardo daquela pessoa é tirado dos ombros. No seu trabalho você se torna proativo e aquela pessoa que era conhecida como escorão, agora os outros olham para ele e dizem: o que aconteceu? Aí vem promoção de um jeito fácil, outras portas de emprego se abrem, e o cara diz: eu não sei o que aconteceu, antes estava tudo fechado. Mudou a atitude interior, mudou o jeito de ser. Vai existir fidelidade. Fidelidade e verdade andam juntas. Uma pessoa reta, de caráter amadurecido, em quem se pode confiar. Quando ninguém está vendo, eu posso confiar. Meu marido pode viajar 10 dias e eu sei que eu posso confiar, porque meu marido é fiel. Eu sei que eu posso entrar nessa empreitada, onde o meu tempo será consumido por um período X, e eu descanso porque eu sei que eu tenho uma mulher fiel. O chefe diz: eu posso viajar. Aquele ditado: o olho do dono é que engorda a boiada. Ele vê evidências de novo nascimento e diz: eu posso descansar um pouco, porque eu sei que há naquela pessoa a marca da fidelidade. As relações são transformadas. Eu sei que eu posso confessar aquele pecado, me abrir para aquele irmão de igreja, para aquela irmã de igreja, porque eu vejo nele e nela fidelidade, maturidade, sigilo, equilíbrio, mansidão. Paulo diz ainda: mansidão. Gente mansa. É diferente do longânimo. O longânimo é o paciente. O manso é mais que o paciente. É aquele que ajuda com a sua paciência e sabedoria a resolver questões. Ele se torna proativo e não mais reativo. Ativo e não passivo. Agente de bênção. Para o filho, para o cônjuge, para os pais, primos, tios, para os irmãos, para os amigos que se relacionam com ele.
E por fim, domínio próprio. Gente, segurar a língua quando ela está louca para sair, e quando sai, só sai veneno que vai ferindo, machucando. Domínio próprio é isso, é o Espírito Santo que dá. Ouviu o que não gosta, mas você se segura, porque você é segurado por Deus, que agora habita em você. Você vai dormir, leva aquela causa a Deus, passa um tempo, Deus se mostra como seu juiz, traz toda a verdade à tona, e você diz: graças a Deus, que naquela ocasião, eu não tomei a causa em minhas mãos, eu entreguei, porque Deus é meu justo juiz. Está um caos na minha casa, está um caos no meu trabalho, está um caos nas minhas relações. Alguém precisa ter domínio próprio, ninguém está tendo controle aqui. Deus começa em mim. Olha o que Paulo termina dizendo, e eu termino aqui. Contra estas coisas não há lei. O que ele quer dizer é que osso seco não prevalece contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, revoluciona nossas histórias. Nossa fé se torna verdadeira. Novos apetites eternos brotam dentro do nosso coração. Fome de Deus começa a ser gerada em nós. E aqueles que são de Cristo já crucificaram a velha natureza, que é a carne, com suas paixões. E Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E essa conjunção condicional aqui, se, não está no original. O que Paulo está dizendo é: uma vez que, já que, tendo em vista que somos do Espírito, andemos de acordo com a novidade de vida que o Espírito Santo gerou em nós. Você tem dúvidas de que Deus tem vida para você? Há dúvidas de que o que Ele deseja é restaurar o seu lar de verdade? Não é maquiagem, não é propaganda fake, é verdade. Minha vida é testemunho da restauração. Todos aqui que nasceram de novo são testemunhas da restauração. Se eu parasse aqui para entregar o microfone para quem foi restaurado pelo Evangelho e tem milagres para contar, nós ficaríamos aqui essa semana inteira com gente contando sua história. Se você se esqueceu de que tudo isso é vida de verdade, traz a memória de novo e volta. Se você nunca teve isso como vida e verdade, o chamado de Deus é: todos vós que tendes sede, venham a mim e bebam. Mas eu não tenho dinheiro. Pastor, aqui eu vou ter que dar minha casa e meu carro para experimentar a vitória? Não. A Bíblia diz: vem sem dinheiro, vem sem nada, porque é de graça. A transformação que Deus deseja realizar é de graça. Venha. E se você quer o Espírito Santo em sua vida de maneira plena, lembre-se do texto que nós lemos hoje, de Lucas capítulo 11. Pedi e dá-se-vos-á. Vamos abrir de novo? Lucas capítulo 11. Verso 9 em diante. Por isso vos digo, é Jesus falando, pedi, isso é certeza,
vocês receberão. Pode buscar, que vocês vão achar. Pode bater, que as portas vão se abrir. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta se abre. E no verso 13 ele termina. Quanto mais, lá no finalzinho do verso 13, quanto mais o vosso Pai Celestial dará. Qual é o assunto de Jesus aqui? O Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. A ordem é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É Deus quem me dá o Espírito, mas eu me movimento dizendo: eu quero, tenho sede, tenho fome, quero mais do que isso. Quero vida, e vida em abundância, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.